E aí, pessoal? O Casemiro é espertão? Ele é vilão? Tem muita notícia rolando aí sobre a Cazé TV e falando sobre as posturas do Casemiro em relação à Copa do Mundo, à aceitação dos patrocínios de bet nos jogos, que eu gostaria de comentar com vocês, mas esse vídeo não vai ser somente disso. Tem uma outra coisa importantíssima que eu quero falar, que é sobre os problemas da bet no psicológico das pessoas. Então, o vídeo vai ter duas ideias. Primeiro, eu vou falar sobre essa questão psicológica, explicar para vocês os problemas que isso vem acarretando na sociedade. Alguns todo mundo sabe, então os mais gerais eu não vou falar. E o outro é relacionado a essa questão, né? Será que realmente, né, é uma questão de, nossa, o Casemiro é um grande desgraçado, ele é uma pessoa muito vacilona, ele está aí realmente abusando das pessoas? Será que ele merece realmente atenção? Muita gente tá mandando várias mensagens, mensagem toda hora, é Instagram, é YouTube, é vídeo de YouTube, todo mundo mostrando que é superior moralmente, mas talvez a gente valha ali uma outra visão, uma visão um pouco mais materialista, histórica, sobre esse processo, em que a gente vai tentar analisar isso sem pensar um pouco as questões morais. Então, o que está acontecendo? Nós estamos num período de futebol, um dos maiores eventos de esporte no mundo, em que a transmissão para o território brasileiro ela está ali sendo disponibilizada pela Cazé TV, que é referência em cima do sujeito que a gente conhece como Casemiro. E na Cazé TV temos uma quantidade absurda de propagandas de bets. Várias empresas de jogos de apostas, jogos online, estão ali patrocinando os eventos. Não somente de bets e apostas, mas nós sabemos que as bets e apostas, elas têm ali uma grande participação, elas investem pesado para se popularizarem no país. E o que acontece? Muitas pessoas hoje em dia conhecem uma ou outra pessoa ali que está em dívidas por causa de aposta ou extremamente viciada, com dificuldades ali de fazer a manutenção da própria casa, da própria vida, às vezes atrapalhando os filhos e esposa, ou a mesma própria esposa está viciado, ou o próprio filho está viciado. E esse tipo de situação toda faz com que comece a aumentar ali a rejeição às bets e a todo tipo de aposta e jogo online. Nesse processo, eu poderia dizer que particularmente eu vivencio isso. Já comentei num vídeo aí sobre essa minha aversão particular a esse tipo de jogo. Mas, assim, além do que eu penso, além do que a gente sente sobre isso, temos às vezes que pensar como isso funciona a um nível mais estrutural. E uma das primeiras coisas que eu queria pontuar é que tudo isso vale pensar o quanto a ética ali consegue confrontar todas essas estruturas de poder que vem vindo pela instituição empresa ali dentro da competitividade do mercado. Eu falo isso porque cada vez mais eu vejo que é mais interessante a gente pensar a nível estrutural a como as forças e o poder vão conduzindo as pessoas para esse tipo de perversidade ética ou aceitação ética ou permissibilidade ética. O valor disso sobre essa questão, né, vou deixar a cargo de vocês. Porém, eu gostaria que pensássemos essa questão de um ponto um pouco diferente de a gente ficar ali na discussão do é certo ou errado e pensar como funciona isso tudo. E propor algumas ideias. Qual é a discussão ética que está aí? Como funcionam essas decisões? Existem muitas opções do capitalismo quando você entra enquanto empresa, será que isso funciona? E, apesar disso, apesar dessas forças, apesar dessa toda essa estrutura impulsionando as pessoas a aceitarem patrocínios cada vez maiores, vai ocorrer problemas humanos. E com propaganda ou não, o que vai acontecer? E talvez pensarmos o que a gente pode fazer realmente com isso. Assim, pode até parecer que eu tô meio que defendendo o Casemiro, mas não é bem isso não, tá, gente? É só que o Casemiro mesmo, ele não se ajuda, né? Ele dá algumas declarações, assim, que acaba sendo muito displicentes, assim, sobre o processo, né? Demonstra uma falta de empatia que vai trazer ali um hate pra cima dele, é lógico. Contudo, eu gostaria que a gente
olhasse essa questão por algo um pouco mais amplo. Rapidinho, pessoal, eu estava aqui editando o vídeo e percebi que não convidei vocês a participar do canal. Muitas pessoas passam pelo canal e acabam não se inscrevendo. Por favor, se inscrevam, curta e muito obrigado. E vamos retornar ao vídeo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que essa estrutura ela é montada por duas coisas. Uma delas é como as bets, elas quando entram na vida de uma pessoa, quando ela começa ali a jogar, a praticar aquilo, se torna um problema que às vezes ela mesma não consegue sair dele, que vai gerar um vício em jogo. Para mostrar para vocês rapidinho, tem uma quantidade enorme de artigos relacionados a esse tipo de assunto. Você vai pesquisando em diversos sites e você vai encontrando ali como eles vão evidenciando esse problema. Eu acabei lendo diversos artigos nesse processo para tentar dar uma explicação bem embasada sobre isso, e tem muito assunto. Para vocês terem noção, uma meta-análise que eu vi encontrou praticamente 3.000 artigos, quase 3.000 artigos relacionados ao tema de alguma forma, produzidos nos últimos 10 anos. E isso dentro da língua inglesa. A gente não está considerando alemão, japonês, chinês. Isso quer dizer que tem uma quantidade absurda se ainda considerarmos os artigos do século XX. E nisso eu acabei só resumindo umas ideias básicas que eu acho que acabam sendo importantes assim, para a gente repensar esse início. E a primeira coisa que eu quero que vocês saibam sobre esse assunto, talvez não por ser o mais evidente, mas eu acho que ele vai explicar muito bem como funciona esse processo, que é o Burrus Frederick Skinner, que seria um estadunidense, um psicólogo ali que vai fazer diversas pesquisas. Ele é muito conhecido na psicologia porque ele vai ser um daqueles inauguradores de uma área que a gente chama de behaviorismo ou TCC, que seria terapia cognitivo-comportamental, que é uma forma de pensar a terapia a partir de mudança objetiva do comportamento. O que eu quero mostrar é que assim, diversos pesquisadores acabaram fazendo pesquisas sobre isso, de como certas medidas alterando ali o ambiente externo ao sujeito vai fazer ele reagir. O Skinner ele é muito famoso, principalmente por causa do seu experimento ali com ratos, que vai falar sobre o reforço positivo e reforço negativo, que se vocês procurarem a chamada Skinner Box, a caixa de Skinner, que vai explicar um teste que alguns de vocês já devem ter ouvido falar de longe, que seria o teste com os ratinhos, e que ele numa caixa teria uma alavanca, um botão que vai mostrar ali que quando ele acionasse aquilo, cai uma comidinha para ele. Aí, toda vez que ele acionava aquilo, cai uma comidinha. Isso seria um reforço positivo que faria ele buscar repetir aquele comportamento. Aí ele vai tentar fazer algum tipo de negação nesse experimento, que na hora que o ratinho mexesse, ele vai tomar um choque. E conforme ele vai tomando choque, menos o ratinho vai tentar fazer aquele comportamento, mexer naquela alavanca, por exemplo. A questão disso tudo é que isso vai influenciar a educação sobre formas como a gente deve tratar as crianças ali na educação, a forma como a gente aplica punição, a forma como a gente vai aplicar também os elogios. Mas o ponto é que se descobre ali um eixo meio complicador. É que você pode ali fazendo reforço negativo no ratinho, dando choque nele, mas tem um tempo que ele ainda vai continuar tentando. Então, tem um problema aí. E se você descobrir o ponto, o limite do comportamento humano em que você pode ali pressionar ele enquanto chegar perto daquele processo lá em que aquilo vai estar muito pesado para ele largar aquele comportamento, ali você já para de pressionar ele e dá um benefício para ele. Isso vai gerar um tipo de ação no cérebro do sujeito, da mesma forma que no ratinho, que ele vai criar aquela expectativa. Logicamente, obviamente, para o ser humano não é tão linear, tão objetivo esse processo, porque cada ser humano ali tem uma constituição muito mais complexa. Porém, eu vi que no caso dos cassinos isso é utilizado e das apostas também. Não de forma objetiva sobre cada sujeito, mas eles podem agir de forma estatística, pensando ali grandes processos. Nisso, por curiosidade, vale até a pena vocês investigarem que tem ali diversos elementos da regulação de jogos para cassino no estado de Nevada, nos Estados Unidos, que é onde acontecem os cassinos em Las Vegas, né? Que eles fazem uma regulamentação para ter ali uma proporção para que
as empresas, os cassinos, não explorem demais esse sentimento sobre as pessoas. Pelo cálculo aqui da regulação 14, só para vocês terem um exemplo, o percentual de vantagem da casa teria que ser por volta de 75%. Isso não quer dizer que quando a pessoa vai ali apostar, sei lá, R$100, a casa vai ficar com 75 objetivamente. Isso quer dizer que a longo prazo vai ter ali um processo de controle ali em que as máquinas elas vão recompensar a partir disso. Bem, vocês já estão percebendo que a banca sempre ganha. E vocês vão perceber também que nos cassinos, todos os jogos ali têm um controle matemático e estatístico na forma como ele atua com as pessoas. Alguma coisa pode sair fora desse eixo? Talvez num jogo manual de cartas, uma roleta? Pode sim. Porém, a longo prazo, a estatística vai estabilizar ali a lucratividade. Alguém pode ganhar muito, né, nesse processo todo? Pode ganhar muito. Alguém, uma pessoa, duas pessoas, mas considerando que a lucratividade vai ser ali sobre uma massa de público, a casa vai ganhar no final desse processo. Então isso chega ao ponto em que, qual que é o problema disso tudo? As pessoas têm vontade, não tem? As pessoas podem decidir o que elas querem da vida. Aposte com responsabilidade, insistem em falar ali na Cazé TV como se isso fosse um jeito de diminuir a culpa no processo, na verdade. Mas, gente, eu fico rindo de nervoso dessas coisas, porque quando você começa a jogar, algumas pessoas podem até conseguir ali, objetivamente, rapidamente sair daquilo. O problema é quando às vezes você entra nesse ciclo aqui. Isso aqui é um resumo de algo que eu encontrei em diversos artigos e vocês podem encontrar, mas não escrito desse jeito, né? Esse esquema meio circular aqui foi um jeito de eu explicar para vocês um pouco de um modo mais didático. Temos que pensar que existe um início, um gatilho, algo que vai despertar a pessoa para aquilo. Alguma coisa que ele viu, alguma coisa que ele está, uma brincadeira, tá num tédio, tá fazendo nada. Ou aquilo pode até aparecer como uma oportunidade que um amigo está incentivando ele. Então, amigo, vamos lá. Esse tipo de coisa vai te fazer você ali desejar aquilo. Esse desejo inicial, ele é um pouco mais modesto, ele é um pouco... Porque às vezes a pessoa pode estar ali simplesmente por uma brincadeira, nada muito ali sério. Mas na repetição, isso pode se tornar fissura, que eu vou mostrar aqui o porquê. Quando a pessoa aposta, ela coloca ali parte do dinheiro dela, ela tá ali sofrendo um risco muito grande, então aquilo já puxa uma adrenalina dela e já estabelece um circuito de recompensa. Porque o que acontece na aposta? Tem ali, claramente ali, tanto o que você colocou e o tanto que você recebe. Esse tipo de situação faz você visar aquilo que vai receber e vai ativar em você um circuito de recompensa que vai gerar a dopamina e vai mobilizar você para fazer uma aposta real, ou às vezes uma aposta até maior. E aí eu quero comentar uma coisa importante. Quando a gente está falando de dopamina, a gente está falando ali de neurociência, e a neurociência ela vem ali confirmando muito desses estudos psicológicos, a forma dela ali, com testes com eletrodos nas pessoas, vendo o funcionamento do cérebro em si, como isso ativa. E é bom lembrar que a dopamina ela não seria esse neurotransmissor do prazer. Ele é aquele neurotransmissor que prevê o prazer no futuro, ele te mobiliza para aquilo. É aquilo que vai agir em você como forma de projetar uma ação, de fazer com que você realize algo. No caso do jogo, ele vai ser o motivador da ação para realizar o jogo, esperando ali o prazer, talvez futuro, de você conquistar aquela aposta. Só que na maioria das vezes, gente, isso vai gerar uma perda e a frustração. E eu separei algumas coisas aqui de alguns artigos que é muito interessante de pensar. Primeiro, é o que eles chamam de sensação do near miss, que é a derrota percebida como quase vitória. Apesar ali de naquele processo ali do jogo a pessoa perder, aquela sensação muito parecida com a vitória que ele sente, às vezes até numa imaginação ali durante o processo, uma euforia, uma ansiedade, tudo aquilo ali são sensações de empolgação que vai fazer a pessoa sentir ali participante de um processo maior, vai dar quase que um significado para a vida. Imagina uma pessoa que estava em tédio e de repente ela vai aquilo. Isso acaba se tornando um sentimento muito potente
que vai surgir junto com a perda e a frustração. Uma outra é uma coisa que a gente chama de reforço de razão variável, aí já mais puxado ainda mais pro lado das pesquisas do Skinner que eu comentei. A recompensa, ela não vem sempre, mas vem de forma imprevisível. E isso tende a manter o comportamento porque o jogador pensa, a próxima pode ser a boa. Isso tudo vai lembrar muito o experimento do ratinho, em uma proporção menor, porque o jogador ele vai ficar esperando com que na próxima jogada ele ganhe a comidinha ali, em vez de tomar um choque. Só que isso não é controlado por ele, mas mesmo assim, aquilo vai ligar ali uma sensação de possibilidade. E essa possibilidade ali, dentro de uma estrutura de jogo, em que a realidade vai estar ali, ó, fechadinha entre ele e o jogo, vai acabar produzindo nele ali um eixo de que, só mais uma, o próximo momento é importante. A pessoa vai perder uma perspectiva de tempo a longo prazo e vai pensar nas relações mais imediatas. Uma coisa muito interessante de pensar, uma coisa que a gente pode chamar de ilusão de controle. Isso aqui eu vi em várias pesquisas, principalmente nos relatos das pessoas, assim, é muito triste. E provavelmente, muitos de vocês já ouviram esses relatos, ou no caso, se você joga, vocês já talvez até falaram coisas parecidas, que o jogador ele acha que ele pode influenciar no resultado. Talvez se eu escolher uma máquina diferente, se eu fizer a aposta de um outro celular, de um outro computador, vai dar mais sorte, né? Você imagina um atributo que não é material, que é a sorte, e tenta transformar em realidade. Você vai ter, às vezes, fazer estudos estatísticos. Nossa, que achei muito interessante. Uma vez eu vi um relato de um aluno que ele estava jogando e eu preocupado com ele, professor, ganhei R$300. Aí o cara, quanto tempo você ficou aí? Eu fiquei estudando, professor, eu controlo isso aqui. Ei, tá tranquilo, vou ganhar mais 300 aí nos próximos meses. Aí ele falou assim, durei uns 3 meses pra pegar. Aí eu parei, pensei assim, aí eu falei, cara, você já percebeu que se você fosse na rua, pegasse lá os picolés e vendesse na rua, você ganhava mais isso por mês do que você fez aí dias e dias tentando calcular as estatísticas do jogo? Mas ele achou que ele ia ficar rico com isso, ele se convenceu com isso, até muito impulsionado por certos vídeos da internet que fazem isso, né? Infelizmente. Então, escolha dos controles. Isso aqui lembrou até muito fliperama, né? Que as pessoas falam, esse controle aqui não é tão bom quanto o outro, deixa eu jogar no controle 2, que o 1 tá ruim. E eu acho que o mais comum seria um ritual, estou chamando de ritual supersticioso, que uma pessoa pode fazer uma dancinha, ela pode fazer um pedido específico para Deus, uma simpatia, mas ela pode também ser aquelas coisas que as pessoas fazem no esporte. Usar a camisa específica do time de uma data tal, usar a cueca da vitória. É muito engraçado isso, né? Porque a gente acaba acreditando nesses processos. Uma pessoa específica foi lá te dar um beijo da sorte, agora eu tô com sorte, agora eu vou ganhar. Tirou todo o meu azar aquilo. Eu fiz um banho de sal, agora vai dar tudo certo. Então, isso causa uma ilusão de controle. Uma ilusão de controle em que todo aquele benefício naquele processo que eu te falei para vocês, em que a pessoa fica até imaginando ali como vai ser aquela vitória, como ela vai aproveitar aquele dinheiro, aquele ganho, aquilo vai fazer influência nessa ilusão de controle. Outro ponto interessante é pensar na falácia do jogador, que seria ele achar que os eventos passados influenciam no futuro. Isso é muito associado à slot machine, né, que seria o caça-níqueis, em que a pessoa ela perde tanto, ela sabe que tem um cálculo ali em que uma hora aquela máquina vai ter que jogar uma parte do dinheiro fora. E ele acha que consegue prever aquilo que está próximo para ele se beneficiar daquilo. Ou o que eu chamei ele de agora vai, sabe? Quando a pessoa fala assim, agora eu vou conseguir. Sim, sabe, gente? É engraçado porque eu vejo isso muitas vezes e acho que vocês veem diversas vezes essas falas e essas ações. E a última, só para contextualizar uma outra coisa aqui que até precisa de muito mais estudo, que seria a perca disfarçada de vitória, que já estou falando do funcionamento ali dos cassinos e dos jogos, em que quando você perder, a máquina vai brilhar de um jeito assim especial ali, que aquilo vai produzir sensações no seu corpo. Ou então imagine um jogo digital que vai ter ali uma pessoa fofinha, triste, chorando,
Então você quer instintivamente que aquela coisinha fofa ali pare de ficar triste, então você tem que continuar jogando, né? Ou algum som que eu escrevi ali, mas eu tô falando de sons específicos que vão ser controlados para produzir essas sensações. Que a derrota, ela talvez não soe tão ruim, ou que algo seja estimulante para você tentar de novo. E eu até coloquei alguns artigos aqui que eu peguei que falavam desses assuntos aqui que eu achei bem mais interessantes, se vocês quiserem olhar ali os títulos. E retomando aqui o nosso gráfico, tudo isso, esse tipo de coisa vai gerar uma sensação de culpa. E é aqui que acaba acontecendo o processo pós-jogo, a culpa. O que você faz com a culpa? A culpa é um negócio muito pesado. É uma sensação que a gente fica sentindo o que eu fiz, por que eu fiz, como eu reparo o meu erro, como eu reconstruo a realidade para que eu não seja a pessoa perdedora ou eu não seja a pessoa perdedora que perdeu o dinheiro da minha filha, da minha casa, de alguém importante para isso. Peguei um dinheiro ali sei lá, emprestado, peguei um dinheiro da agiota. Eu sou perdedor e agora eu tenho a culpa. Por quê? Eu vou ter que, depois de perder, eu vou ter que viver esse mundo sendo perdedor. E talvez sendo um perdedor que perdeu a chance de dar um presente especial para alguém que ama, um filho ou filha, para jogar tudo ali. Um perdedor que gastou todo o dinheiro para comprar os remédios do mês. Aí a coisa vai ficando muito pesada, porque essas máquinas, todo esse processo de jogo é um sistema feito para que as próprias pessoas ali que aplicam ele, eles não precisem sentir culpa no processo, porque a responsabilidade está no sistema. E o sistema de jogo, tanto de cassino quanto da Bet Online, ele é automatizado, ele não tem culpa nenhuma. Ele não pensa a partir desses parâmetros humanos. Talvez aquilo que começou como um tédio na primeira vez, agora vem com um sentido de urgência, com uma possibilidade de reparar o dano que eu mesmo causei à minha própria realidade e às pessoas que eu amo. Então isso vai gerar um desejo misturado com a fissura, porque agora o negócio vai começar a atuar dentro ali do cognitivo da pessoa de uma forma muito mais intensa, muito mais abrasiva, que vai fazer com que o próximo processo da aposta ele comece a já misturar diversos sentimentos a mais. E toda essa perda vai começar ali mandar muito mais frustração, culpa, gatilho. Vai tudo ficar nesse ciclo. Por quê? Porque é difícil sair desse ciclo de culpa e desejo. A culpa e o desejo é um problema pesadíssimo a nível psicológico. Muita da terapia que acontece no mundo é muito pela culpa das pessoas terem de não conseguirem realizar o projeto de si mesmas, de sempre estarem ali fracassando consigo mesmas. Só que quando entra no jogo, esse fracasso, ele afeta diretamente as pessoas no entorno. E isso faz com que a culpabilidade seja altíssima, ainda mais se afetar alguém, como eu já falei, alguém que a gente ama. Aí vocês podem perceber que eu já tenho ali uma grande aversão aos jogos de azar. E eu acho que a regulamentação ela não é tão efetiva assim, porque, pelo que eu estou mostrando para vocês, tem diversos fatores externos que acabam ali coibindo ali o sujeito de ter uma clareza sobre suas ações. Então a racionalidade sobre os processos ela é muito limitada ou ela vai diminuindo cada vez mais que a pessoa joga, a ponto de gerar o vício. Apesar de toda a desgraça que acontece, de tudo que você destrói à sua volta, a sensação de vivência, a sensação de estar ali sentindo algo, ela acaba sendo muito pesada. A dopamina, serotonina, são apenas formas de explicar esse processo. Mas é muito visível, assim, uma pessoa que está viciada ali nesse processo, que ela começa a mentir para todo mundo à sua volta e para ela mesma que ela não está viciada, que ela pode sair dali a qualquer momento. Da mesma forma que uma pessoa que está viciada em álcool ou viciada em cigarro ou qualquer outro tipo de droga. Parece que muita gente acha que a regulamentação é suficiente, mas estamos vendo aí que não é bem assim. Por outro lado, gente, eu tenho que mostrar aqui um aspecto que é o da contradição desse processo tudo. Não é simples a gente pensar isso de um modo ético, em que as pessoas que estimulam isso são simplesmente pessoas maldosas.
Além do mais, quando a gente está falando de Cazé TV, que era o assunto, a Cazé TV ela não é uma pessoa, ela é uma empresa. E eu coloquei aqui a Globo e a SBT, porque se vocês imaginarem o seguinte, que em uma disputa, em uma corrida, a corrida aconteceria na verdade assim, com a Globo na frente e todas as outras emissoras atrás e a Cazé TV lá atrás, porque ela é menor do que a Globo, a SBT ou qualquer outra emissora de TV tradicional. E a Cazé TV, para disputar, ela precisa de investimento, ela precisa de algo que joga ela ali na frente. E aí tem todo o processo que vai causar o porquê que, desde a última Copa, em que eles não faziam isso desse modo, e agora, desse modo tão intenso, de tanta propaganda de bet, acaba sendo um processo para tentar competir em nível de igualdade e ser superior às outras empresas. Você precisa de dinheiro, você precisa de muita infraestrutura para você conseguir consolidar esse processo, para você conseguir conversar com a FIFA, você já tem que ter ali algum diferencial nisso. E o que aconteceu acabou sendo esse processo, ela se largou na frente nessa corrida. E, além disso, ela vai redistribuir ali tudo de uma outra forma para se tornar referência no esporte. Alguns vão dizer que é assinar o contrato com o diabo. Pode ser isso mesmo, mas eu prefiro chamar a atenção que talvez, se eles não tivessem feito isso, a Cazé TV, empresa, talvez uma outra empresa tivesse feito. Porque as pessoas estão falando da Cazé TV como se ela fosse a única a fazer, sendo que tem aqui a Globo também, tem propaganda de bet, o SBT. O pessoal fala isso, mas os times brasileiros, a maioria é patrocinado por bet. Os times brasileiros. Aí o time brasileiro pode. O time brasileiro pode. É complicado pensar sobre a partir disso, porque o time brasileiro, o brasileiro chamava Betano. Aí você vê o domínio que tem essas instituições aí de jogo, de aposta, sobre todo o processo. A Cazé TV acaba sendo um problema porque ela tem um sujeito que representa ali a face da TV, né, apesar de ser uma empresa, e todo mundo acha que ele é responsável por tudo. Não, ele não é responsável por tudo, porque nós temos que pensar o seguinte, nesse processo todo aqui, a Cazé TV, ela também tem a Live Mode, que aí já seria uma instituição grande. Deixa eu mostrar para vocês. Se vocês olharem rapidinho no Wikipedia, vocês vão descobrir ali que é uma parceria com a Live Mode, que é essa empresa que vai trazer ali toda a infraestrutura. Isso não é realizado por um sujeito. Não é o Casemiro que fazia live na Twitch. É ali uma estrutura de pessoas corporativa tomando decisões sobre aquilo. O Casemiro, ele ainda participa ali da empresa, ele ainda é uma pessoa que tem responsabilidade nesse processo, sim, vamos lembrar. Só que é importante pensar assim, o que é um sujeito dentro de uma estrutura gigantesca de empresa, gente? É uma empresa. Não esqueça, escrevi bem grande, é uma empresa. Logo que é uma empresa, vocês têm que lembrar disso aqui. Apesar de controlado por pessoas, empresas não têm ética e moral humana. Tem humanos controlando, mas na hora que ela funciona, a governança ela é toda direcionada para o lucro. E às vezes, o que vai impedir uma empresa de se mover diretamente por lucro? Talvez uma regulamentação, uma proibição, porque no geral elas vão explorar o máximo por isso. Enquanto não teve proibição ou regulamentação, gordura trans era utilizado direto, tinha uma quantidade absurda de sódio, a nicotina era vendida em cigarros em quantidade absurda, sem um controle externo. A empresa ela vai utilizar o máximo para reproduzir o próprio capital. Por isso que eu falei que tem um materialismo histórico aqui. A gente tem que pensar assim, que empresas são grandes estruturas que estão ali para o lucro. Quando a gente olha as empresas aqui de TV, elas também vão atuar desse modo? Ou vocês acham que a Globo ela não tem poder além de financeiro, mas também um poder ali histórico de know-how, de infraestrutura, também burocrática para lidar com aquilo? E eu tenho visto umas pessoas curiosas com uma sinalização de virtude, que eu acho isso um grande problema. Mandar textão, eu não vou assistir a Cazé TV, etc. Ok, não assista. Mas a pessoa fala isso publicamente e fala, eu vou assistir na Globo. Na empresa que patrocinou ali grandes movimentos da ditadura militar. Na empresa que também faz propaganda de bet. Assim, é incrível como as pessoas querem se posicionar e às vezes elas perdem um pouco
a noção do próprio processo em ver que a contradição é impossível de não existir no sistema capitalista. Ela vai existir porque ela não é sobre pessoas, a gente está falando sobre coisas, a gente está falando sobre empresas que às vezes não conseguimos entender como funcionam no sentido humano. O que eu quero apontar é que quando a gente está lidando ali com empresas, pode até ser um problema essa coisa da Beth. Eu sei que o Casemiro também não se ajuda, né? Mas no capitalismo, quando as pessoas lucram com algo, a culpa some. Não é assim que a Virgínia também aconteceu? Que também estava envolvida com a Beth? A maioria das pessoas que fazem esse tipo de patrocínio também funcionam por uma forma do capitalismo. Porque se você não aceita, vai ter um outro atrás de você que vai aceitar, vai pegar esse investimento e vai te passar. Tem uma questão de mercado muito problemática, porque esses tipos de investimentos de empresas de bet, eles são massivos e eles acabam comprando pessoas. Já vi pessoas conhecidas fazendo propaganda de bet. E o que acontece? Na época, muita gente criticou, mas já passou um tempo também, parece que todo mundo esquece. Então, a gente meio que nessa memória curta, assim como os políticos, parece que vale a pena essa digressão ética que essas pessoas fazem, sabe? É impressionante. E por que eu tô falando isso? Porque eu sou uma pessoa que acha que o debate ético é importante. Eu acho que é importante realmente a gente estar vendo as contradições das pessoas, as contradições do Casemiro, o como fica benéfico para ele. Porém, a gente não pode pensar que a ética ela está fora de uma estrutura, que é uma estrutura que ela vai puxando as pessoas para determinadas ações e vai normalizando aquilo com o tempo. Nós temos aí um monte de jogo sujo que acontece no próprio YouTube, no sistema algoritmo, em que os próprios jornalistas, pessoas ficam divulgando matérias ali com problemas ali no editorial, ou que tem um título chamativo, mas um título chamativo mentiroso, fica ali brincando com esses limites éticos e a gente vai perdendo o controle do que é mentira, do que é verdade, se a gente pode confiar nas pessoas ou não. E a gente vai perdendo a possibilidade de até mesmo projetar futuros, de construir presentes assim muito mais estruturados e consistentes que possa talvez melhorar a vida nossa e de nossos filhos. Mas o que está ficando é um sistema decadente em que as pessoas estão achando que o único jeito de ficarem ricas é jogando. E talvez seja o único jeito mesmo. Porém, é mais fácil você ficar rico jogando a Mega Sena. E a mensagem que eu queria deixar para vocês, pessoal, é que ética é importante sim. Eu não estou querendo diminuir a responsabilidade do Casemiro ou de qualquer outra pessoa, Virgínia, sei lá quem. Não quero fazer isso. Mas é importante nós entendermos a contradição, porque a gente tem que pensar que também é importante mudar o sistema. A gente tem que olhar o sistema, observar ali como que a gente vai mudar aquilo e mudar realmente, procurar ações, procurar articular com pessoas possibilidades sobre isso. Porque enquanto a gente ficar esperando uma magia tocar um político ou outro ali para fazer um projeto consistente e conseguir tocar o coraçãozinho dos outros ali para votar em leis que possam regulamentar melhor as bets ou até proibi-las mesmo, que, como eu falei, eu acho que seria o ideal. Enquanto isso não acontece, a gente vai ficar esperando acontecer? Será que a gente não deveria pressionar os políticos? Será que a gente não deveria acionar mais formas no mundo de mudar o sistema em si? Pensar que talvez, enquanto o sistema for permissivo para esses processos, vai ter sempre alguém disposto a vender-se para aquilo? E às vezes eu não falo nisso nem no sentido ético, porque essa ética ela é muito fácil falar quando nós estamos numa vida estável, mas se tivermos em grande dívida, se precisarmos comprar remédio para uma pessoa importante, como eu falei, o que será? Qual o espaço que a gente vai ter para lidar com isso? Sem estrutura, fica difícil a gente fazer uma crítica a um comportamento como esse que as pessoas vêm tendo, sem que a gente entenda ali que o sistema impulsiona para aquele processo. Mas pode reclamar mesmo, é para reclamar. Pessoal, espero que vocês tenham entendido até aqui. Muito obrigado a vocês. Tô gostando que tá aparecendo mais pessoas comentando. Fala aí o que vocês acham de Bet. Pode reclamar do Casemiro. E abraços e até mais.